Vamos lá, então? Assim, ó. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu maior canal de futebol. Nesse vídeo nós vamos trazer aí para você rodada do Brasileirão. Sim, vacilei no vídeo de ontem, não trouxe o segredo aí. Tivemos rodada nessa terça-feira, Atlético Mineiro e Juventude. Também hoje teremos Palmeiras em campo, teremos bons jogos, Corinthians, Flamengo, né? Tudo isso e muito mais aí nessa quarta e quinta-feira aí pelo Brasileirão. Série A, vamos falar também de Série B, campeonatos internacionais. Ontem tivemos aí Liga dos Campeões, hoje teremos ainda mais Liga dos Campeões para você. Teremos amanhã Liga Europa e Conferência Liga e também Liga dos Campeões da Ásia, tudo isso e muito mais para você. Mas vamos falar do melhor jogo da noite, que foi Chicago Fire 5, Inter Miami 3. Então, esse foi o resultado. Inter Miami jogando em casa e o time do Messi perdeu aí. Tivemos dois gols dele. Luizito Soares aí encantou a galera, mas não deu a vitória para a sua torcida. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Se no final você gostar, se inscreve no canal, deixe seu like e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos começar com o melhor jogo da noite. Tá na sua tela aí. Inter Miami 3, Chicago Fire 5. O primeiro gol aos 11 minutos. Tivemos o Chicago Fire pegando fogo aí, né? Chegou a abrir 3-0, né? E depois o Thomas diminuiu para o Inter Miami e o Luizito Soares aí deu os números do Inter Miami. Mas o Chicago estava pegando fogo, apesar de os bons números estar do lado aí do Inter Miami, né? Mais chutes, mais gol, mais posse de bola, né? E tivemos aí uma vantagem muito grande na posse de bola do Inter Miami, mas o Chicago foi quem levou a melhor. 5-3, melhor jogo aí do campeonato até agora, né? Pelo menos para mim. E no sábado nós retornaremos aí com mais MLS. Tivemos ontem um jogo do Argentino, 1-1, ficou o New Orleans Boys com o Estudantes. Esse empate aí foi ruim, né, para o Nils, que teria que ter saído com a vitória aí dentro da sua casa, né? Vamos falar aqui de Brasileirão Série A. Tivemos um empate também do Atlético Mineiro. Resultado ruim, péssimo para o Atlético, visto que está beirando ali a zona de rebaixamento, marca apenas um pontinho aí, visto que as outras galera aqui, os outros times, né, vão jogar na rodada e pode empurrar o Galo aí para a zona de rebaixamento ou pelo menos para mais próximo, né? Hoje nós teremos aí um clássico do futebol, né? As duas equipes que são amigas, né, da torcida, se enfrentarão em campo, Palmeiras e Vasco, 7 da noite, jogaço, né? Teremos ainda, esse aqui vai sair faísca, né? Mirassol e Bragantino, dois times do interior aí, mas que estão muito bem na temporada. Vamos ver como é que vai ficar então esse resultado. Sport Recife, lá na Ilha do Retiro, teremos contra o Fluminense. O Flusão vai jogar fora de casa. Esses são alguns jogos de hoje. Tem mais jogos hoje, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, 6 jogos, guerreiros, só hoje aí, pelo Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos esse do Atlético, né? Vamos falar aqui de Internacional e Corinthians, dois times na zona de desespero, né? Vamos ver aí se o Internacional volta a vencer na sua arena e o Corinthians também, né? Precisa vencer aí para não correr risco de rebaixamento. O Corinthians está até um pouquinho melhor que o Internacional, mas vamos ver como é que vai ficar esse duelo aí de desesperados, né? Teremos ainda outro duelo aqui também de desesperados, né? Santos e Grêmio, às 21h30, jogaço aí, né? O Peixe está tentando se recuperar na tabela, mas tem o desafio do Grêmio pela frente, né? E para fechar o cardápio de hoje, nós temos aí Botafogo e Bahia, jogaço, né? Bahia e Botafogo estão brigando na cabeça de cima, né? Então tá aí, briga pesada, né? Pelo G4 aí, né? Essa galera tá brigando na parte de cima. E amanhã temos Vitória e Ceará, clássico nordestino, pesado, né? Temos Fortaleza e São Paulo, tricolor cearense contra o tricolor paulista, né? Pesado aí esse jogão. 3 jogos amanhã, tá? Para fechar, só ele, né? O líder contra o vice-líder, Flamengo e Cruzeiro. Tu achou que tava pouco nesses aqui, ó. Tem esse jogão pesado aí. E aí, quem é que vai garfar quem, né? Lembrando que se o Flamengo ganhar, ele dispara aí na liderança, né?
Ele vai aumentar, por exemplo, para mais 6 pontos, né, em relação caso o Palmeiras vença aqui, né? Caso o Palmeiras vença. Então vai aumentar a sua vantagem para 6 pontos. Só que se o Cruzeiro vence, ele diminui aí para 1 ponto, né? A diferença novamente. E aí, quem que você acha que vai vencer? Coloca aí nos comentários, guerreiro, que eu quero ouvir e ver sua opinião aqui nos comentários. Tá tranquilo? Vamos então de Série B na tela aí para você. Tem jogo pesado. Ontem tivemos o clássico, né? Clássico goiano. Tá aí na tela para você, ó. Goiás e Atlético Goianiense e o Goiás vacilou, né? Não venceu o seu rival e também não assumiu a liderança, né? Amanhã tem Paysandu e Cuiabá, tem Vila Nova e Criciúma. Esses dois jogos amanhã, né? Quinta-feira. E na sexta, as demais partidas da rodada. Você quer ver e eu vou mostrar. Veja aí a tabela da Série B, como é que ficou. Então, Curitiba ficou com 50, Goiás também tem 50, né? Só que a diferença é o saldo de gols do Curitiba é melhor. E apertadinho ali tem o Criciúma com 49. Atlético Paranaense sonha com o título, né, da Série B e está com 48, seguido do Novo Horizontino, que tem 47. Um pouquinho mais distante, mas não muito longe, tem o Cuiabá com 45 e a Chapecoense com 44. O Remo sonha também em pegar um G4, tem 42, junto com o Atlético Goianiense, que empatou e ficou com 42. Aí tem CRB, Avaí, né? Todos esses dois aí com 40. O Operário com 39, 38 tem o Vila Nova e a Ferroviária tem 36. E confira aí os demais da tabela, na zona de rebaixamento e tudo mais da Série B. E aí, você gosta da Série B? Deixa aí nos comentários, tá bom? Série C só no sábado, também teremos Série D, né? No sábado, a grande final, o último jogo, né? Mas vamos falar aqui de Libertadores feminino, né? Amanhã tem desafio, tem brasileiro em campo? Tem, sim, senhor, né? Tá aí na tela para você, ó. Corinthians e Independente Del Valle, pelo futebol feminino. Amanhã também tem argentino, né? Boca Juniors e Alianza Lima, além de Red contra o Santa Fé. Para fechar aqui, tenho o Adfem contra a Ferroviária, dois brasileiros em campo aí, então, amanhã, pela Libertadores Feminina. E aí, você gosta de Libertadores Feminina? Eu, a primeira vez que eu estou trazendo aqui no canal, já estou arrepiando o pelo do braço, né? Querendo mais aí, Libertadores Feminino. Então, vamos trazer agora o que há de melhor no futebol internacional, que é o quê? Liga dos Campeões da UEFA, né? Um dos campeonatos mais competitivos do mundo e o mais charmosão aí, né? Da galera. Tá então na tela? Tivemos ontem o Cairati, né? Perdeu de 5 para o Real Madrid, né? Mesmo jogando em casa, o Cairati não deu nem para o chá, né? 5-0 para o Real em cima do Cairati. A Atalanta bateu o Clube Bruges por 2-1 na dificuldade, mas passou. A goleada surpreendente ficou por conta do Olympique em cima do Ajax, dois times grandes aí, e um 4-0 para o Olympique. Tivemos o Inter batendo o Slavia Praha, 3-0 aí foi o resultado. O Chelsea também bateu o Benfica 1-0, placazinho magro, mas passou, né? Tá aí então, Chelsea 1-0, né? O Galatasaray surpreendeu e bateu o Liverpool por 1-0, né? O gigante inglês aí perdeu para o time do Galatasaray. Tivemos ontem também mais uma goleada e dessa vez foi do Bayern, né? O Bayern não perdoa ninguém, né? O Pafos foi a vítima da vez, jogando em casa 5-1 para o Bayern. O Bodo Glimt empatou com o Tottenham em 2-2. O Bodo Glimt é aquele time que vai passando devagarzinho, né? Ele empata e vence ali devagarzinho, 1-0, né? Mas tá aí, tá vivo na competição. Atlético de Madrid também surpreendeu e bateu um dos gigantes alemão, né? O Eintracht Frankfurt foi a vítima e meteu aí 5-1 o Atlético de Madrid em cima do Eintracht. Hoje tem mais, hoje tem Karabakh e Copenhague, jogão a 1h45. 1h45 também tem União e Newcastle. E também teremos o Mônaco contra o City, clássico aí do futebol europeu. Tu acha que tem só isso? Tem Borussia e Atlético Bilbao
Napoli e Sport, né? O campeão italiano contra o campeão inglês. Vamos ver aqui como é que fica esse resultado, né? Além de Vila Real e Juventus, Arsenal e Olympiacos, Barcelona e PSG. Te lembra alguma coisa, guerreiro? Virada incrível, né? E foi na Champions, dois times que tá voando, né? É hoje, 4 da tarde, tá? E para fechar a dose, né? Tem Leverkusen e PSV, dois gigantes europeus também em campo, né? Vamos ver o que que nos aguarda para amanhã. Amanhã tem Liga Europa, tem Panathinaikos e Go Inglis, né? Jogaço aí, Panathinaikos da Grécia. Tá, então, ó, 1h45 da tarde, ainda tem Roma e Losk, pesado, né? FCSB contra Young Boys. O Ludogorets enfrenta o Betis. Tem o Pizen e o Malmo, né? Ainda Fenerbahçe e Nice, Bologna e Freiburg, time italiano contra time alemão, né? O Brain contra o Utrecht, o Celta de Vigo, né? Celtic, na verdade, né? Não é Celta de Vigo, é Celtic contra o Braga, né? Nottingham Forest contra o Midland, teremos o Lyon contra o Strasbourg, o Racing Genk contra o Ferencváros, o Montevideo contra o Dinamo e o Sturz contra o Rangers. Agora sim, aqui é Celta de Vigo contra o PAOK, também joga amanhã, e o Porto contra o Estrela Vermelha. Para fechar, você viu que são todos os jogos amanhã, né? Então é rodada pesada, guerreiro. Para fechar, tem dois jogos: Feyenoord contra o Aston Villa e o Basileia contra o Sturtingham. Só jogo pesado aí também na Liga Europa. Na Conferência League também não fica para trás, não, né? O terceiro escalão do futebol europeu vai ter esses jogos aí que está na sua tela e é amanhã também, tá? Tem o Caps contra o Drita, atualizou, né? Deu uma demoradinha, mas atualizou a página. Tá aí, ó. Caps contra o Drita. Teremos o Let's Poznan contra o Rapid Wien. Teremos o Zixen Monster contra o Lincoln Red. Teremos o Omonia contra o Mentes 05 e teremos o Raio Valicano contra o Shekhdija. Aí teremos o Bialystok contra o Spartans. Só jogaço aí amanhã, né? O Noah contra o Rijeka, o Dinamo contra o Crystal Palace e o Lausanne contra o Sport Breoblink. Aí temos o Sparta Praga contra o Shamrock Rovers. Shamrock Rovers. Aí tem mais jogos. Tem aqui, ó, por exemplo, o Hankel contra o CSU. O Futebol Clube Shell contra o Henk. E teremos a Fiorentina contra o Sigma. O Sage enfrenta o AEK Antenas e o Legia Varsóvia contra o Sansupor. Aí começa aqui os times mais conhecidos da gente, né? O Lanarka contra o ASI, o Aberdeen contra o Shakhtar Donetsk e o Slavia Bratislava contra o Strasbourg. Só jogaço aí também. Nomes bem difíceis, né, de se pronunciar aqui na Conferência League, até porque são times aí mais desconhecidos do cenário europeu. Mas tá aí, né? Tá valendo. Vamos trazer aqui, ó, Copa da Inglaterra, guerreiro. Tivemos só goleada, né? Nos jogos dos times de segundo escalão aí do campeonato inglês, tivemos só goleada. Tá na tela aí para você então, ó, depois de atualizada. Tivemos ontem, né? O Billericay Toy, né? Billericay Toy 2-0, né? Em cima do seu rival. Aí você vê aqui mais um 3-1 do Berrington Funte, né? 3-1. Tivemos o Dorking 4-2, né? Em cima do seu rival. Mais uma goleada aqui, ó, do Falkland 3-0. O placar mais magro foi esse aqui, né? Do Hong Kong Linettes, né? 2-1. Foi o mais equilibrado, né?
Os demais foi assim, ó. 5-0, né? Do Tom Blink em cima do seu rival. E tivemos aqui mais um 3-0 do Erney Futebol Clube, né? Então, só jogão aí. Só placar elástico, né? Em cima dos seus rivais. Eu acho que teve um jogo aqui da La Liga, né? Ontem. Acho que teve um jogo da La Liga ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Valência e Oviedo, né? E o Oviedo se deu bem em cima do Valência. 2-1 fora de casa, né? Apesar de ter um jogador expulso aqui na partida. E aí você vê que foi no finalzinho, né? Não influenciou em nada o resultado, né? Só vai ficar fora do próximo jogo, né? Para dar trabalho aí para seus adversários. Tranquilo, então, Guerreiro? Ó, falamos de campeonatos internacionais. Vamos trazer aqui, então, ó, Liga dos Campeões da Ásia, para fechar o vídeo, né? Tá aí na sua tela, os jogos de ontem. Você até acompanhou alguns aqui em tempo real, né? Tava acontecendo esse jogo aqui, ó. Cadê? Tá aí, tivemos esse empate, né, do Sunface, né? Sunface Hiroshima, né, contra o Shanghai Port, 1-1. Eu falei também do resultado de Seul, né, que venceu por 3-0. Tivemos o Chengdu Hong, venceu aí o seu rival por 1-0. E o empate aqui entre John Futebol Clube contra o Machida Sérvia, né, 0-0. Aí ontem tivemos mais jogos, né? Tivemos o Al Sadd contra o Al Shahran, 1-1, ficou no empate, né? O Al Ittihad perdeu, né, para o Al Shabab Al Ahly, 1-0, clássico aqui do futebol saudita, né? O Vissel Kobe joga hoje, né? Se não já jogou, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se já tem um resultado, né? Esse jogo era 7 horas, se não tiver, a gente traz no vídeo de amanhã, né? Tá aí, tá acabando, né? O jogo aqui, ó. Tá 0-0, Vissel Kobe e Melbourne City, né? Tá jogando aí. Daqui a pouco, 9h15, tem Xangai Sichuan contra o Ulsan Hyundai, né? O Ulsan Hyundai é aquele time que estava lá no Mundial, lá jogou com o Fluminense, né? Beleza, então, Guerreiro, fechou o nosso vídeo de campeonatos nacionais e internacionais. Só lembrando que hoje tem Brasileirão. Tem Palmeiras em campo. Amanhã tem só o líder contra o vice-líder, Cruzeiro e Flamengo. Na verdade, é Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O que que você achou do nosso vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho aí para você não perder nada do futebol internacional e nacional no resumão aqui do Guerreiro, beleza? Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui.